Bom, vocês estão ouvindo esse barulho no fundo? Se vocês não estão... Se tiver um barulho, né? A gente ainda não sabe. É o ventilador. A gente tá na semana mais quente do ano e vai continuar. Mas pra que estamos aqui, Fala Pô? Bom, a gente tá aqui porque é a divulgação do segundo livro físico da Li, Filhos do Ouro Preto. E assim como a gente fez no primeiro, Entre Espinhos, a gente vai fazer de novo, que é meio que um resumão de tudo. A gente vai apresentar o livro, né? E fazendo algumas perguntas pra Li de como foi o desenvolvimento do livro e diversas outras coisas. E bora lá! Let's bora! A primeira pergunta é: como que surgiu a ideia de fazer Filhos do Ouro Preto? Filhos do Ouro Preto é o meu primeiro romance de época. E a ideia de escrever um romance de época surgiu porque uma amiga minha, Agatha, ela sempre comentava como a minha escrita daria muito certo com o romance de época, por ser poética e essas coisas. E aí, eu comecei a escrever história em 2020, numa oficina literária, e a oficina me impulsionou a tirar um projeto da gaveta e executá-lo. Aí eu falei, vai, Filhos do Ouro Preto. E desde então eu fui escrevendo aos trancos e barrancos Filhos do Ouro Preto. Não tá a pergunta ali, eu acredito eu, mas o Filhos do Ouro Preto já tinha um título antes de ser escrito ou surgiu durante a escrita? Tinha, porque quando eu decidi que eu queria abordar um romance de época aqui no país, eu fui procurar os ciclos econômicos e eu fui atrás, né, de cada um ali, dos significados de cada um. E quando eu fui ver o ciclo do café, apareceu que ele era chamado de ciclo né, do ouro negro, do ouro preto. Por quê? Porque antes disso tinha o ciclo do algodão, que era o ciclo do ouro branco, que veio depois do ciclo do ouro. Então eu falei, eu quero um nome conceitual! Aí eu joguei aí esse nome, que não tem nada a ver com a cidade de Ouro Preto, né, em Minas Gerais, que foi muito importante, inclusive, para o ciclo do ouro, mas tem a ver com o ciclo do café. Então, de número 2, como foi o seu processo de escrita? Como eu falei, eu comecei a escrever Filhos do Ouro Preto em 2020, então foi um processo longo, né, foram aí 3, 4 anos desenvolvendo essa história, porque antes de eu começar a escrever eu já tinha ela mais ou menos na cabeça. Mas não foi um processo linear. Eu confesso que quando eu comecei a escrever, eu escrevi uns 10 capítulos de uma vez. Aí depois eu parei, aí eu voltava e escrevia mais 2, mais 3, aí eu desapegava de novo, aí eu voltava. Mas foi um processo não linear, porém intenso. E eu sinto que eu precisava dessas pausas, porque muitas questões ali eram abordadas, a gente tem bastante núcleos, que é uma coisa diferente, por exemplo, de Entre Espinhos, né? Entre Espinhos não tinha muitos núcleos, era só a chata da Olivia. Brincando, Lívia! E aqui não, aqui a gente tem muita gente, então foi até necessário essas pausas. Pergunta de número 3. Quando começou a escrever, já tinha uma história toda pensada, esquematizada, ou foi deixando a imaginação fluir à medida que colocou as palavras no papel? Como o projeto começou como oficina literária, na oficina literária a gente fez alguns exercícios pra ver como que a gente iria organizar a história. E aí eu fiz meio que um roteiro. No roteiro só ficou o nome dos personagens. Eu já percebi que eu não consigo funcionar com tipo um roteiro algo programado. Exato, fixo. Eu não consigo funcionar assim. Eu preciso ir do que eu tô sentindo, do feeling. Assim, eu sei onde eu queria chegar com a história. Isso desde o começo eu já sabia onde eu queria chegar com a história, a mensagem que eu queria passar. Eu acho que isso é legal. Se eu tenho uma mensagem que eu sei que eu quero passar, eu vou fazer tudo possível pra chegar até essa mensagem. Mas assim, nesse capítulo vai ter isso, aí isso. Não, foi uma loucura. Tanto que tem ali nas notas finais que eu deixei para os leitores, que eu tinha 3 decisões que eu quase tomei. Porque eu não tinha planejado, eu fui com o feeling. E é bem assim. Pergunta de número 4. Qual foi a parte mais fácil da escrita para você e qual foi a parte mais difícil também? Assim como em Entre Espinhos, o romance, galera. Chega o romance, é só escrever, tá tudo lá. Pra quem não sabe, então a gente tem 2 casais na história. Então a gente vai ter o Edgar e a Dandara, e a gente vai ter o Dante e a Cecília. São eles aqui, o plot twist de tudo. Eles são tudo pra mim. Então o romance foi muito fácil. E assim, cada casal tem o seu jeitinho. E era muito natural quando eu chegava pra escrever cada um deles, porque tava ali a personalidade deles, estava ali o jeitinho de cada um, tava ali, e essa era a minha parte favorita. A minha parte menos favorita era todo o núcleo do Francisco. Eu sofria muito pra escrever sobre ele, porque é um personagem muito frio, muito ganancioso, ele se perde completamente ali. E a gente
eu tenho que passar aquilo, porque querendo ou não, é muito importante pra história. Mas é difícil você passar aquilo. O núcleo dele foi realmente complicado. Também trazer a memória, né? A época de escravidão também me doía muito, porque a gente sabe a marca que isso deixou para a população negra e para toda a sociedade como um todo. Então era dolorido, mas não tem como não mencionar, aconteceu. Infelizmente, fez parte da nossa história. Então esses dois núcleos, assim, foram os piores para abordar em questão de mal-estar mesmo, né? Pergunta de número 5. Qual foi o personagem favorito de escrever e o que você não gostava? Assim, eu sou suspeita pra falar, porque eu gosto de todos. Se falar assim, eu gosto do quarteto, é o quarteto, e Florência, Debal, eu gosto de toda essa galera aí. Mas o Edgar, por que eu gosto muito desse querido? Porque ele se tornou meu favorito? Porque ele tem um jeitinho muito dele. A hora que chegava as cenas dele, era fácil escrever os diálogos, era fácil desenvolver o pensamento dele, as caras e bocas, tudo que era fácil, porque ele é um mocinho muito desbocado. E engraçado, ele tem a responsabilidade dele, ele tem a parte dele que ele é responsável, mas ele era muito divertido. Ele tá ali numa espécie de amor de infância, amor proibido, Kadara, e ele fica provocando essa coitada o tempo todo, porque assim, era o que ele tinha que fazer ali pra conseguir algo dela, por esse receio natural que ela já tinha da situação ali. Eu acho que eu não respondi que eu não gostei, né? Ah, é verdade, tem. Francisco não precisa explicar, na verdade. É isso. Aliás, se eu pudesse falar, eu não gosto do trio. O trio do terror. Eu nomeei eles assim. Que é o Francisco, o Gregório e o Joaquim. Não gosto do trio do terror. Pergunta de número 6. Você tem algum hábito de escrita? Escrever com música. Não mudou, acho que nunca vai mudar. Eu preciso de música pra me conectar com a história. Normalmente as músicas que eu uso pra escrever estão na playlist. E é isso. Eu escrevo com música. Só esse hábito? Você não tem nenhum outro? Não. Que eu lembro assim de cabeça, não. Não tem, tipo assim, nenhum lugar preferido onde você senta, que às vezes a ideia flui melhor? Não, eu só tenho meu quarto. Pergunta de número 7. Se fosse se elogiar por algo nesse projeto, o que seria? Os diálogos. É. Eu acho que os diálogos estão muito naturais, apesar da linguagem estar, né, na conjugação que era de época. Eu tentei, né, manter ali essa linguagem. Assim, não totalmente, porque senão ficaria muito chato, cansativo, não era essa a intenção. Mas os diálogos estão naturais, a forma como eles conversam e até a forma como a gente aborda muitos assuntos importantes ali foi abordado de uma forma sutil. Então a gente tem as críticas, a gente tem as reflexões, mas elas estão ali de um jeitinho que nos toca e a gente nem percebe que está sendo tocado, porque está de uma forma sutil. Eu acho que isso ficou bem bacana. A pergunta de número 8. Como foi a experiência de escrever um romance de época? Foi um desafio, porque primeiro eu escrevi, eu deixei sair do meu organismo, e depois eu vim revisando os diálogos, os tempos verbais, as conjugações. E também a gente tem que voltar para aquela sociedade, então eu tive que abordar certas coisas que hoje em dia a gente não gosta nem mais de lembrar que faz parte da nossa história. Mas a Maria também me ajudou muito, a minha revisora, a minha amiga. Ela também lançou um livro que é de época, então ela também estava acostumada com aquele linguajar. Então ela revisou meu projeto, eu revisei o dela e a gente estava sempre junta nisso. E fora isso, a própria questão, né, a mulher da sociedade, porque por mais que é um romance, tem ali uma ficção, a gente fanfica, né, junto, querendo ou não, a gente tem que ter um plano de fundo que condiz com o que rolava naquela época. Então a gente tem o papel da mulher, a gente tem as marcas da escravidão, aquele período, né, nebuloso que foi a transição da mão de obra, mas a gente sabe que não rolou isso de verdade, de fato, e tudo ali, né, como a sociedade era organizada, a distribuição de renda, todas essas partes é complicado, porque até hoje a gente vê que desde lá pra cá essas injustiças continuam, essas injustiças ainda nos marcam, então isso foi uma parte que pegou bastante pra mim. Pergunta de número 9. Você lançou Entre Espinhos, que é o seu primeiro livro, gente, é o primeiro livro físico dali, e foi lançado no ano passado. Qual seria a diferença deste projeto que você está lançando agora pro anterior? Entre Espinhos foi uma história que eu escrevi lá atrás, então por mais que ela tenha saído da gaveta no ano passado, eu tive muita calma para desenvolver tudo, pensar em tudo. E Filhos do Ouro Preto não. Filhos do Ouro Preto eu senti que foi uma coisa mais instintiva. Eu quero isso, mandei, rolou. E vai ser assim, quais vão ser os brindes, como eu tô imaginando.
Então eu já tava com uma prática por causa de Teve uma Entre Espinhos. experiência maior, né? Exatamente. Foi uma coisa que eu senti que eu precisava ter na minha estante. Eu queria pegar o livrinho em mãos, porque eu realmente gostei da mensagem que é passada com essa história, então foi por isso. Olha essa capa. Monique, você é a maioral. Isso aqui ficou show de bola. Aliás, falando de equipe, né? Minha equipe novamente, a Monique, ela é responsável pela ilustração. Todas as ilustrações do livro, ele é ilustrado aqui dentro. E a revisão foi pela Maria, as duas também estiveram comigo Entre Espinhos. Tivemos a Rafa e a Ágata como leitoras abertas. Aliás, as duas estão nos agradecimentos por causa disso também, que eu precisava desse apoio, eu precisava disso. E é isso, uma equipe de mulheres, e é tão simbólico porque o livro fala muito das mulheres, né? Então, pergunta é a pergunta de número 10. Qual mensagem gostaria de deixar para as pessoas que ainda estão em dúvida se leem ou não Os Filhos de Ouro Preto? Eu acho que se você procura uma história que tem um pouquinho de cada coisa, Filhos de Ouro Preto é pra você. É uma história que tem romance, tem susto, tem drama, tem cenas engraçadas, tem reflexões, tem críticas sociais, tem um pouquinho de cada coisa. E é um romance de época que se passa no Brasil. A gente está aqui trazendo à tona a história do Brasil também, porque eu estudei sobre o ciclo do café para poder trazer, né, ali o período. Então é uma história que aborda muito liberdade, gira em torno de liberdade. As mais diversas formas de liberdade. A liberdade de poder escolher as coisas, a liberdade de poder amar, escolher quem você quer amar, a liberdade de poder ser acolhida, né, pelas pessoas que você ama simplesmente por ser quem você é. Então, eu acho que é uma história que gira em torno do conceito de liberdade e você é livre para escolher aí ler Filhos do Ouro Preto e se aventurar neste universo comigo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a segunda obra física da Li que vai ser entregue. E, gente, ela trabalhou muito nisso. Apoiem os escritores independentes, porque não é fácil você escrever, você divulgar, você fazer o marketing, você faz tudo, né? Não é como qualquer outro escritor que tem uma equipe inteira que faz isso pra você. Então, vamos valorizar os escritores independentes, eu acho isso que muda tudo. Apoiem os autores nacionais, principalmente os autores nacionais independentes. Está em pré-venda e também vai sair na Amazon no dia 1. E é isso. E pro pessoal de Itapira que assistir esse vídeo, o lançamento do livro físico vai ser dia 7 de outubro, às 16 horas. Aí o local, a divulgação do endereço vai estar tudo no perfil literário da Li. A gente vai deixar aqui embaixo o perfil literário dela. E se vocês quiserem acompanhar toda essa trajetória, é só ir lá, gente. E se vocês puderem estar homenageando no dia 7 de outubro, seria uma honra ter vocês lá comigo. É isso aí. Então, um beijo e obrigada por assistir até aqui. Tchau, tchau! Tem que apresentar, né? Como que a gente apresentou toda última vez? Minha perna tá esmagando a sua. Tá mexendo nos meus cabelos, tá? Mas a vida que segue. Eu acho que tá pegando as duas, né? Não sei. Já começou? Já tá gravando aquilo ali? Já. Ah, tá. Vocês estão vendo esse delineado perfeito? Foi feito Tirou, ele mostra? Perfeito. Tirou. Pausa. Tem pra todo, meu gente. Não. A Cecília com o... Meu Deus, deu branco, Dante. Tivemos a Tivemos. Nossa, aqui. Homenagens. Ela pintou o cabelo, gente.